Olá, aqui é o Thiago Starling do canal Escrever com Qualidade com mais uma dica de português para você. E hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre crase. Detalhamos já o conceito de crase, que é a regra básica, o fundamento de toda a compreensão sobre a crase. O que é a crase? A junção da preposição a com um outro a, que pode ser um pronome ou um artigo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre quando perceber se uma frase tem crase ou não, como saber se uma frase perde a crase ou não. Basicamente, tem uma regra de ouro para entender isso. E a regra de ouro é: você tem que analisar o contexto da frase para saber se ali vai haver a junção da preposição com outro a, se vai haver o fenômeno da crase. Sem analisar e decorar a regra, a coisa vai ficar muito mais difícil, porque são inúmeras regras. Se você analisar, entender esse fundamento, a coisa vai ficar mais fácil para você. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui: todos devem obedecer às leis. Você vai fazer duas perguntas. A preposição após o verbo obedecer, quem obedece, obedece a algo ou alguém. Então, a preposição obedecer a. Ok? A presença do artigo definido, todos devem obedecer às leis. As leis devem ser obedecidas por todos. Sim, há artigo antes da palavra leis. Então, a crase, todos devem obedecer às leis. E esse as aí é craseado. Um outro exemplo: os dados são públicos e devem estar acessíveis à população. Novamente, faça as mesmas perguntas. A preposição após o nome, porque a preposição pode tanto seguir o verbo quanto seguir o nome, né? E nesse caso é o nome acessível. Nome que eu digo é substantivo ou adjetivo, ok? Então, há uma preposição após acessível, pois se algo está acessível, esse algo está acessível a alguém, ok? Então, há preposição acessível a. E há também artigo definido antes da palavra população? Sim, porque no contexto específico dessa frase, a população deve ter acesso aos dados que são públicos. Então, tanto há artigo definido antes da palavra população, quanto a preposição antes do nome acessível, e havendo preposição com artigo definido, a crase. Então, os dados são públicos e devem estar acessíveis à população. Esse A é marcado pelo acento grave. Esse A é craseado. Ok? Outro exemplo: ontem foi dia de arrumar a sala. Ontem foi dia de arrumar a sala. Vamos às perguntas. A preposição após o verbo arrumar? Não. Quem arruma, arruma algo ou alguém, né? Arrumei meu filho para poder ir para a festa. Ou então arrumar algo. Arrumei a sala. Não há preposição nesse verbo. Ok? E a presença do artigo definido antes da sala? Sim. A sala foi arrumada. Bem, há artigo definido, mas não há preposição antes do verbo arrumar. Então não há junção de preposição com outro a, então não há crase. Ok? Ontem foi dia de arrumar a sala. Este a aí não é craseado. Perfeito? Essa é a regra de ouro, pessoal. Essa é a regra de ouro. Analisar o contexto. Ok? Procure pela junção da preposição a com um outro a, sendo esse a um artigo ou um pronome. Sempre que houver essa junção, haverá crase. Certo? E aí, sempre se faça essas duas perguntas. Se houver preposição após o verbo ou após o nome e houver o artigo, haverá crase. Ok? Agora eu vou falar sobre a segunda regra, a regra de prata. Substituir o substantivo feminino dentro da frase por um masculino e verificar se há ocorrência de ao, né? Ao. Isso funciona bem na maior parte dos casos, ok? Vamos a alguns exemplos. Fui à escola.
Você substitui escola por teatro, por exemplo. Fui ao teatro. Então, se você foi para o teatro, se você foi ao teatro, você vai à escola. Então, esse à escola aí é crasiado. Respeito às ordens. Substitua a palavra ordens por contratos, por exemplo. Respeito aos contratos. Então, respeito aos contratos. Se você tem esse ao aí, você vai ter a crase para a palavra feminina. Respeito às ordens. Amor à verdade. Substitua a verdade. Amor ao país. Então, também nesse caso haverá crase antes da palavra feminina. Ok? Com essas duas regras, a regra de ouro e a regra de prata, e entendendo o conceito de crase, A mais A, né, é igual ao A marcado pelo acento grave, eu duvido que você vai continuar errando crase. Se este vídeo foi útil para você, curta, comente e compartilhe para ajudar mais pessoas a escrever com qualidade.